a parte da sonorização e podemos começar? Queria dar uma boa tarde a cada uma das pessoas que se fazem presentes. Boa tarde. É sempre uma alegria poder acolher a todos vocês na nossa 4ª reunião da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. É um espaço, eu costumo chamar de trincheira, de debate sobre o tema, sempre em fortalecimento ao Fórum Araceli, fórum da sociedade civil, com representantes de todos os segmentos, inclusive do poder público, inclusive dessa Câmara Legislativa. Queria... Nosso amigo lá do Preto no Branco chegou lá, se puder. Como é que fica aqui, Tiago? Que horas que é a participação dele? Queria compor a mesa logo de início. Queria convidar a nossa subsecretária Johanna, da subsecretária de Assistência Social. Obrigado, doutor Délio, teve o carinho, o cuidado de ligar, informar que tinha um compromisso com a pessoa do prefeito. Por isso, te enviou aqui, Johanna. Por favor. Temos também presente a Andréia Vargas, representando o Fórum Araceli. Muito obrigado, Andréia. Sempre leve nosso carinho, nossa admiração ao Fórum Araceli. Representando a Polícia Militar, o capitão Rivelino Bonfim. Por favor, capitão. Sente-se aqui conosco. Também foram convidados representante da CETRAN e confirmou presença, Adriana Sossai, da Secretaria de Cidadania, Juliana Casoni, do gabinete da vereadora Neuzinha e da nossa DPCA, o delegado Lorenzo Pasolini. Perdão, mil perdões. A Juliana Casoni se encontra, então. Nossa subsecretária de Promoção de Cidadania e Prevenção à Violência. Acertei agora, tudinho? Bacana, senta aqui ao meu lado. Juliana. Nós temos uma temática proposta para a tarde de hoje, que é a correlação entre os eventos e o crime sexual infantil. Esse é o nosso ponto de partida da nossa diálogo, das nossas conversas. Pedir sua assessoria, pastor Alex, só desliga esse ar, pelo olhar das pessoas que estão aqui embaixo, não está agradável, então, que a gente consiga ajustar. Que horas? Nós ainda temos a presença do Wesley Santos, cantor do Preto no Branco. Por favor, Wesley, compõe a mesa aqui com a gente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um novo clipe. Preto no Branco é uma banda musical que acaba de lançar um clipe acerca do tema. Daí a presença aqui. Obrigado, Wesley. Ok? Podemos começar? Passando a dinâmica proposta, é uma fala da Andréia Vargas, contextualizando a escolha do tema, convidando a todos e estimulando a todos os presentes para fazerem parte do nosso Fórum Araceli. Logo em seguida, fala os componentes da mesa e a gente abre a oportunidade para os presentes, a gente trabalhar o tema. André, fica à vontade, ou de lá ou de cá. Oi. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer mais uma vez o convite estendido aqui ao Fórum Araceli e também à ONG Avalanche, que também venho representar hoje. Bom, para quem não conhece, o Fórum Araceli é uma iniciativa com a proposta de articular, fortalecer a rede de proteção a crianças e adolescentes aqui no município de Vitória. É composto por vários segmentos, o poder público, instituições privadas, ONGs, pessoas interessadas na temática. E eu também represento aqui a ONG Avalanche, que é uma ONG criada em 2004 aqui em Vitória, com o objetivo de
ferramentalizar pessoas na temática de enfrentamento a problemáticas urbanas. E a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes faz parte dessa abrangência dos nossos trabalhos. E quando esse convite chegou para nós, foi assim, a gente recebeu com muita alegria, por quê? Há um tempo atrás, quando nós fizemos parte de uma outra audiência pública, eu me recordo que o doutor Lorenzo, né, da DPCA, respondendo uma pergunta que a gente tinha feito, disse que realmente existe uma correlação entre os eventos que acontecem aqui na cidade de Vitória e os crimes sexuais. Então, nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, uma cidade portuária, com um litoral brilhante, com montanhas, né, ao derredor aqui em função do estado e tudo mais. Uma cidade que agrega, né, que atrai turistas, pessoas que querem conhecer, né, a cidade, o centro histórico, a gastronomia, os esportes náuticos. Então, nós temos, assim, inúmeros atrativos. E quando a gente fica sabendo que esses eventos, que, aliás, não precisam ser de grande porte. Então, o doutor Lorenzo estava explicando para nós que um evento de 3, 4 mil pessoas já é um evento suficiente para que haja um aumento dos crimes sexuais aqui na cidade. Então, quando a gente fica sabendo que um evento é articulado, né, com autorizações, com toda a documentação necessária, organização, proposta, projeto, de repente pode ser que a gente deixe de lado o cuidado com as crianças e adolescentes. E aí a gente pode o quê? Propiciar um evento que possa fazer com que aumente o índice de crianças e adolescentes sendo abusados ou então explorados sexualmente. Então, me parece extremamente necessário que a gente repense a forma como a gente tem articulado esses eventos. Concorda comigo? Para que não haja, por exemplo, como será que a polícia, como será que as delegacias, né, os conselhos tutelares, como será que a rede de saúde, como será que toda a questão da assistência, a sociedade civil mesmo, vai receber esse impacto todo desse tipo de violência acontecendo contra crianças e adolescentes. Será que os eventos, eles não poderiam ser melhor pensados? Será que basta a gente ter banheiro químico e, de repente, liberar uma vigilância ou a imprensa e sair na mídia? Mas será que a gente não pode ter um cuidado maior para que, inclusive, a gente não sobrecarregue outros equipamentos com denúncias, com crimes, com eventos traumáticos para outras pessoas? Então, eu acho que é extremamente pertinente essa temática. Mas o que eu gostaria de propor, e aí eu acho que vocês que me ouvem devem concordar comigo, porque eu não acho que ninguém que tenha vindo, né, numa quinta-feira, à tarde, não é verdade? Para esse lugar, para uma temática como essa, vem porque não tinha nada melhor para fazer. Vem porque é uma questão que mexe conosco, é uma questão que mexe com as futuras gerações, é uma questão que talvez mexa com o passado de muitos aqui, porque todos nós temos uma história e somos responsáveis, inclusive, pela história dos outros, histórias que estão sendo escritas, ainda mais se forem menores de idade, não é verdade, gente? Então, o que eu queria propor, e aí eu endereço isso aí, essa fala, especialmente ao Davi, que vai estar à frente, eu acho que a gente precisa sair com coisas concretas daqui. Eu acho que a gente precisa sair com metas. Porque senão vai ser uma série de audiência pública onde a gente não consegue depois medir os resultados. Então, em termos de proposta, o que a gente poderia oferecer? Em termos de expectativa, o que a gente poderia ter? Será que existe um aparato já disposto que a gente possa articular, contar com ele, talvez otimizar para que a gente tenha melhores índices? Será que nós podemos sonhar com uma sociedade com menos abuso sexual e exploração sexual? Será que nós podemos sonhar com uma cidade de Vitória que realmente tem uma política pública que protege crianças e adolescentes? Ou será que isso não passa de uma utopia? Será que isso só é uma militância, né, um engajamento de um fórum? Ou será que a gente pode sonhar com uma sociedade e juntar forças para que a gente atinja esses objetivos? Eu ainda faço parte daquela leva de brasileiros que não desiste nunca. Tem mais alguém aqui? Então, eu acho que a gente pode, nessa de não desistir nunca, juntar forças, fortalecer o que já existe e talvez otimizar até outras vertentes, outras propostas, para que a gente possa atingir metas de maior excelência. Mas eu ainda sonho com uma sociedade onde você possa ir para um evento, levar o seu filho e ele voltar do mesmo jeito que ele foi, sem ter sido aberto antes da hora.
sem ter sido vendido, sem ter sido tratado como se fosse uma coisa, sabendo que é uma pessoa. E que, independente de credo, de cor, de poder econômico, é um ser humano. E alguém tem que zelar por essas crianças e adolescentes. Então, eu acho que a gente pode juntar essas forças e lutar contra esse gigante da violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes. Como nós somos brasileiros que não existem nunca e não estamos sós, eu acho que a gente pode sonhar mais e trabalhar com mais afinco para chegar lá. Muito obrigada, tá? Quero agradecer a André, e dando sequência, André, só para suscitar a fala dos demais componentes, e falo, infelizmente, a Guarda Municipal não se faz presente, mas temos nosso representante da polícia. A preocupação que tem que toda vez o sucesso deste evento de médio ou grande porte está atrelado à participação que tem nele, se conseguiu juntar pessoas e se conseguimos sair sem índice de violência. Só que a gente sempre resume em índice de violência, ou homicídio, ou roubo e furto. Então, acho que a proposta, aquilo que estamos lançando aqui hoje, é de que forma conseguimos incluir nos índices de violência o número de abuso sexual ou violência sexual cometidos. Porque a todo tempo a gente vê um debate no Estado do Espírito Santo e na cidade de Vitória, uma alegria com os dados da violência, dizendo o índice de homicídios no município de Vitória, no Estado do Espírito Santo, caiu de forma considerável. Ótimo, ótimo. Mas precisamos lembrar, e os números nos mostram e reforçam a necessidade de vigiar mais, de ter mais zelo, de ter mais comprometimento, porque os casos de abuso sexual estão aumentando, tanto na cidade quanto no Estado. Dando sequência na ordem que estava proposta, a Johanna Crolin, assim? Johanna Crolin, nossa subsecretária da SEMAS, aqui representando, fica à vontade de lá ou de cá. O verdinho. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Davi. Muito obrigada por ter mais esta oportunidade de poder compor esta frente parlamentar. Muito obrigada de poder estar trazendo essa pauta à tona. Boa tarde também aos presentes da mesa, que estão aqui. A André, que falou muito bem, parceira nossa, vem desenvolvendo vários projetos junto com assistência. Enfim, Davi, a gente agradece, esse convite e fica lançado aqui mais um desafio, que é um desafio para assistência de uma forma intersetorial, junto à segurança, junto à educação, junto à Sencid, junto aos órgãos, às organizações não governamentais, a Polícia Militar, que se faz presente aqui, na presença também do Estado. Enfim, a gente tem um grande desafio pela frente. Eu acho que é o início de um debate, é o início de um, não vou dizer um novo ciclo, porque, na verdade, a gente já vem debatendo isso já há longas datas, dentro dos nossos serviços, junto aos nossos profissionais, seja da proteção básica, da média complexidade, da alta, onde a gente já na alta vê várias consequências em relação aos abusos, as questões voltadas para os vínculos que são rompidos, familiares ou comunitários, enfim. Mas fica aqui um debate que é um grande desafio para todos e é muito satisfatório a gente poder ter uma frente, o vereador, puxando essa temática para que nós possamos, assim, de uma forma muito responsável, ética, poder tratar sobre esse tema aqui junto a profissionais, as pessoas que estão nesse segmento e que nós possamos ir em frente. Como a Andréia falou, a gente está aqui para lutar até o fim, A gente é brasileiro e aí a gente tem aquela sensação de que a gente trabalha para que a esperança seja a última a morrer nos nossos corações. E é isso, acho que quanto mais a gente debater, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente trabalhar a nível macro, junto aos profissionais aqui, qual eu já citei, de todos esses segmentos, o qual é muito importante, isso não é uma temática
que pode ser referida somente à assistência. Eu vim no carro agora conversando com a Helena Marfisa, que é uma pessoa focal dentro da assistência, e a gente já trabalhou muitas situações de violência, e isso não pode ser um problema da assistência somente, porque a gente tem hoje o peso para assistência, para a política de assistência tem sido muito relevante, e assim, chega um momento que a gente vai precisar discutir isso amplamente, e eu cheguei no auge assim, de alguns momentos, precisamos até criar novas modalidades, além daquelas que hoje a gente já desenvolve, né, seja no serviço de acolhimento institucional, seja nos CRAS, nos CREAs, precisamos pensar em novos serviços, em novas frentes de trabalho para combater uma das doenças, vamos dizer assim, que hoje mais aflige a população, que na verdade é uma doença, que é a questão da droga também, que nesses eventos, nesses grandes eventos, a gente sabe que também é um eixo que contribui para esse insucesso, que contribui para esses índices, né, de criminalidade, de abuso e de violência sexual. Enfim, gente, tem muita coisa que a gente precisa debater, falar, está no dia a dia aqui, no nosso sangue correndo ali dentro da assistência, e a gente pede, sim, vereador, ajuda a todas as forças, a todos os segmentos, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, nós precisamos agir e nos unir, tá? Então, uma boa tarde, boa reunião a todos, e espero que com isso seja um marco para que nós possamos realmente ter sucessos em prol das nossas crianças e adolescentes no município de Vitória. Obrigado, Johanna. Johanna, tem alguma informação sobre... Eu concordo com a André, e ela alertou bem, que de nada vai ficar adiantando a gente ter inúmeras conversas se não tivermos resultados. Particularmente, a nossa frente parlamentar já conseguiu ter algumas conquistas, está percorrendo, está buscando vários resultados. Um deles é a junção das informações do abuso sexual, da assistência com a saúde. Tem algum posicionamento, a gente aproveitar e dar essa informação de como é que está isso? Eu não sei se alguma outra pessoa consegue. Na verdade, a gente teve até uma reunião, uma pequena reunião antes de vir, antes de participar da frente hoje, que é justamente compor até uma nota técnica em prol dessa situação. A gente sabe, assim, Davi, como eu falei, a assistência ela precisa de estar unida a outros segmentos. E a gente sozinho a gente não vai conseguir construir esse instrumento que eu acho extremamente válido para a gente ter de fato um diagnóstico, dados, o qual nós possamos estar trabalhando e enfrentando, para poder buscar desenvolver um plano para que isso tudo nós possamos enfrentar. Mas a gente tem um grande desafio, né, a tecnologia, né, o serviço de tecnologia de informática, para nós da secretaria, nós não temos essa expertise. Então, a gente está fazendo um debate interno dentro da secretaria, elaborando uma nota técnica, para que nós possamos, assim, junto com os outros órgãos da prefeitura, as outras secretarias, até mesmo a secretaria que hoje coordena esses serviços voltados para a TI, para que nós possamos desenvolver uma ferramenta. Hoje a gente trabalha de forma ainda não articulada, não temos uma ferramenta única para que nós possamos alimentar os dados, para que esses dados possam ser cruzados. A secretaria tem uma base de informação, e a saúde tem outra base, e a segurança tem outra base, e elas precisam se falar. Mas isso sobrepõe a nossa expertise, mas nós estamos, no nosso encaminhamento, sentar para debater com as secretarias que têm essa expertise, para a gente formular uma ferramenta, e que essa ferramenta seja de forma contributiva e eficaz para esse pleito em relação ao índice e em relação aos dados.
Então, nesse momento, eu ainda não tenho nada concreto. A única coisa que eu posso encaminhar para você dizer que nós estamos debruçados sobre esse tema. Fica, inevitavelmente, a cobrança, porque eu consigo ver aplicativo para saber onde está o ônibus em qualquer lugar da cidade de Vitória, eu tenho aplicativo para saber onde está o Bike Vitória, onde que eu coloco, tudo aplicativos desenvolvidos nos últimos 4 anos. Então, assim, necessário a nossa cobrança e a reclamação de que não foi dada importância a um tema como este. Queria possibilitar a fala da Juliana Casoni, nossa subsecretária de Promoção de Cidadania e Prevenção à Violência. Seja bem-vindo, obrigado por se fazer presente. Leva o nosso abraço à nossa secretária. Obrigada. Obrigada, Davi. Obrigada pelo convite. Eu estou representando aqui a secretária, né, de Cidadania de Vitória, Direitos Humanos, a Nara. E, assim, a gente fica muito feliz de estar ocupando esse espaço, de estar aqui com vocês, debatendo sobre esse assunto. A gente entende que a violência sexual contra criança e adolescente é um tema muito complexo, é um tema muito minucioso. No município de Vitória, hoje, assim, a secretaria que toca mais essa questão da violência da criança e do adolescente é a Secretaria de Assistência. Mas entendemos que a criança e o adolescente está totalmente inserido nos direitos humanos. A gente sabe que está totalmente inserido. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar realmente mais junto nisso aí. O que eu posso trazer para vocês de informação é que, de repente, muitos não sabem, é que na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, a gente tem uma secretaria executiva e ela recebe denúncias de violação de direitos humanos. Então, se a gente entende, é claro que eu acredito que todos entendam que violência sexual contra criança, adolescente, adulto ou qualquer tipo de pessoa é uma violação de direitos humanos, a gente na Sencid tem esse trabalho. Então, de repente, se as pessoas, né, não souberem ou não sabiam, a gente tem. E o que a gente tem feito agora, também com a proximidade das SEMAS, a gente está agora no mesmo espaço, a gente estar mais junto, né, Johanna, nisso aí, e se inserindo mais a questão dos direitos humanos nesse debate, que realmente, como era muito tocado pela assistência, a gente ficava de longe, observando, mas não tão próximo. Então, agora, a gente, com certeza, vai ter mais essa proximidade, vai estar mais inserido nisso aí. Eu agradeço o convite, eu agradeço estar aqui com vocês, participando disso. Vou levar todos os encaminhamentos daqui para a Sencid com a Nara, que é muito militante dessa área, dessa questão de direitos humanos. E, com certeza, a gente vai sair daqui, dessas reuniões que a gente vai ter, que eu espero que, né, tenho certeza que essa não será a última, com encaminhamentos e coisas que a gente vai conseguir, de fato, concluir. Obrigada a todos, eu espero que todos tenhamos uma boa tarde de trabalho. Obrigado, Juliana. A vereadora Neuzinha pediu para avisar que teve uma dificuldade. A mãe dela passou mal, teve que acompanhá-la e mandou representando a Dalva. A Dalva está onde? Está ali. Ei, Dalva, obrigado. Leve melhoras à mãe da vereadora Neuzinha. Quero registrar também a presença da Adriana Sossai. Se faz presente, gerente de vistoria, fique à vontade. Se quiser sentar aqui conosco, fique bem à vontade. Passar a palavra a Wesley. Puxa o microfone. Quero que você, ao mesmo tempo que você fale um pouco sobre o tema, você também contextualize, inclusive, da onde veio a inspiração, as influências para fazer o clipe. A gente tem um clipe aqui? Acho que não. Enquanto isso, toca... Fala para a gente aí, Wesley. Isso. Boa tarde, Davi Ismael. Obrigado pelo convite. Bom, para mim é uma honra estar aqui, sendo fruto e aprendendo um pouco mais sobre esse tema que fez parte há pouco tempo, com tanta guerra e com tanta garra, assim, de um projeto que eu estou fazendo parte, que é o Preto no Branco. Há 7 dias atrás, mais ou menos, 7 a 8 dias atrás, a gente lançou uma música de um trabalho novo, de uma música chamada Não Quero Ser Mais Eu, que era uma música minha, que eu já trabalhava com ela há muito tempo, mas eu não tinha soltado nada ainda, e foi anexado a um vídeo de um curta chamado Vingança, que é do Alex Passos, de Minas Gerais, que foi solto pela Balaio Music. Bom, nesse vídeo, nós temos 2 papéis, de uma criança que foi abusada quando era criança, quando era mais nova, né? E ela tenta a vingança contra o seu abusador. Ela cresce nesse transtorno todo, e quando fica mais velha, ela vai a um lugar, compra uma arma e tenta matar
esse cara que abusou dela. Bom, mas o ponto-chave que liga a música ao clipe, a essa coisa toda de que dá essa indignação na gente, dá esse ranho na garganta, é um vídeo duro. Quem não teve a oportunidade de assistir ainda, eu convido a assistir, que você vai ter a mesma sensação que eu, assim. Não é algo mastigável, não é algo doce, assim, sabe? Faz mal a gente. Mas a gente tenta se encaixar só o papel de quem está vendo, mas a gente não analisa o tipo do monstro que a gente possa ser no dia a dia, sabe? Eu não estou falando aqui que ninguém, todo mundo aqui foi abusado ou todo mundo aqui é estuprador. Não, nada disso. Mas a gente comete as mesmas falhas e os mesmos erros das duas pessoas que estão citadas nos vídeos. Ainda mais com um assunto tão chato que é esse lance do abuso, tão duro, tão chato de se comentar. Disso, do que a gente tem visto, são os relatos. A gente faz parte de uma frente de ajuda a uma ONG chamada Infância Protegida, que é infânciaprotegida.org.br, que a gente recebeu um relato, depois desse vídeo, que tem, por dia, está tendo 100 mil acessos, mais ou menos, por dia. O presidente dessa ONG enviou um áudio para a gente falando que pessoas têm o parado na rua, têm enviado e-mails de ajuda, pedido, e relata alguns casos de um rapaz que tem 28 anos de idade, que ele já abusou mais de 60 crianças. E é duro, sabe? Uma mulher casada que ela foi abusada quando era criança e hoje ela é casada, mas sente atração por meninos de 3 a 5 anos, sabe? Essas coisas que fazem a gente arrepiar, assim. E o problema nosso, da nossa sociedade, tanto da nossa igreja quanto das nossas autoridades, é que a gente sabe ouvir de tudo. A gente sabe ouvir, olha, eu quero me separar, a gente tem um remédio para isso. Ou você vai para a igreja, ou você procura ajuda, ou procura um psicólogo. Mas a gente, quando enfrenta uma situação dessa, de um abusador chegar para você e falar, olha, eu sou um pedófilo, olha, eu sou um estuprador, a nossa vontade é de fazer o mal para essa pessoa. Não é? Isso que fica na gente. Se a gente não tiver amor, se a gente não tiver pelo menos um lugarzinho para ter uma piedade, uma compaixão por essas pessoas também, isso só aumenta. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Então o que cabe a gente é ter amor, saber como cuidar, saber como acolher, porque esse problema não precisa continuar, a gente pode diminuir isso até que não se ouça mais no Brasil. Eu fico muito feliz e muito obrigado. Obrigado, Wesley. Realmente vale a pena ver o clipe. Por fim, nosso capitão Rivelino Bonfim. Eu não sei se esse microfone... Tem algum sem fio aqui embaixo? Tem não? Ah, chegou. Só apertar o botãozinho verde. Oi. Primeiro, boa tarde a todos, né, presentes, as pessoas que aqui compõem a mesa. E a iniciativa muito boa do vereador. Na fala do vereador, ele disse uma coisa muito interessante, que o município, o Estado, está comemorando a queda de alguns indicadores de violência, né, homicídio, roubo, e os crimes sexuais contra crianças e adolescentes continuam em voga. A grande questão é, para a polícia militar e para todos aqui presentes, sabe que o crime contra criança e adolescente é o mais difícil de você identificar, porque na maioria dos casos o agressor está do lado. Na maioria dos casos o agressor está do lado. E é um agressor que nem a família tem como defender aquela criança daquele agressor. A maioria é um tio, um padrasto, um pai, o avô, o vizinho bonzinho, o técnico do futebol. O desenvolvimento de uma criança, seja moral, físico, intelectual, é dever da família,
não é? Do Estado e de toda a sociedade. E um desses pilares hoje, a gente percebe que está o quê? Em franco decadência. Que é o quê? A família. A gente percebe que a família hoje, né, obviamente, que se a gente for pegar a família de 20 anos, e hoje a gente vê que aquela criança e aquele adolescente não tem mais aquela proteção integral da família, seja em virtude da inserção da própria mulher no mercado de trabalho, não é verdade? Eu não estou fazendo crítica a isso, pelo amor de Deus, é uma constatação, não é verdade? Minha mãe não trabalhava, só trabalhava meu pai. Não estou dizendo que isso é uma coisa boa ou ruim, só que hoje minha esposa trabalha. E a esposa da maioria que trabalha, e são todas mães que trabalham. Você perceber o que está acontecendo com a criança é uma coisa que você tem que conhecer a criança. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se tem alguém aqui representando os professores. Por quê? Porque minha esposa é professora. E eu tenho muitos amigos professores. E essas pessoas passam grande parte do dia com os seus filhos, com os meus filhos. E esse tipo de crime que ora estamos discutindo aqui, um grande aliado seria o professor. O maior aliado. Eu posso botar 300 policiais numa rua, que o avô vai continuar abusando da criança lá dentro da casa dele. E 300 policiais não vão fazer nada. Uma das coisas que eu acho que tem que ser muito fortalecido são as estruturas de apoio. Eu trabalhei, só um parênteses, eu trabalhei durante 6 anos no CIODES, no 190, fui oficial COP. A ocorrência mais difícil que a gente tinha era quando você tinha uma criança que tinha sido agredida, ou uma criança que estava perdida, ou uma criança que estava na rua. Sabe por quê? Obviamente que tem uns 2 anos e meio, 3, que eu não estou mais no CIODES. A maior dificuldade era arranjar um local adequado para deixar aquela criança. Não existe. Leva para o conselho tutelar. Depois que escurece, a maioria esmagadora dos órgãos públicos desaparece. Tá, ô vereador? A maioria dos órgãos públicos desaparece. E eu digo, conselho tutelar, casa de não sei de quê, casa daquilo outro. Tinha um que a gente até brincava. Ele recebia. Não, manda para fulano que ele recebe. Aí quando ia lá para entregar, ele, não, mas esse tem isso, isso, isso. Não, esse tem. Mas tem isso, isso, isso. Não tem. Não, então não recebo. Sempre tinha um. Ou seja, a viatura da Polícia Militar já ficou mais de 6 horas rodando com a criança, adolescente, tentando entregar em algum lugar. Shows. O que você mais vê são crianças e adolescentes fazendo uso de bebida alcoólica. E isso tudo, ao final, todo mundo pego, relata. Só que a gente da Polícia Militar não vê um empenho sério, tá? Um empenho sério das autoridades no campo, digamos, aqui agora é uma reunião específica, né? De criança e adolescente, com projetos sérios de proteção a esse tipo de a essas pessoas, a essas crianças e adolescentes. Desculpa, a André aqui no seu pronunciamento, ela falou uma coisa muito interessante. Existem muitas reuniões para marcar a próxima reunião. Reunião para marcar a próxima reunião. Aí na próxima reunião marca outra reunião, na outra marca outra. Isso é um problema gravíssimo.
e digo para identificar. Nós temos um programa, a Polícia Militar tem o PROERD. Nós temos vários policiais que estão junto às crianças e adolescentes durante o PROERD. E lá, e é repassado isso para as delegacias, né? E lá, em muitas situações, são identificados esses casos. Não digo somente de abuso sexual, mas abuso físico, abandono afetivo. Isso tudo é encaminhado. Eu deixo aqui, vereador, a sugestão de que nas escolas que cada escola tenha um setor específico e que isso seja motivado a identificar comportamentos desviados, que tais comportamentos podem o quê? Ser fruto de um abuso, fruto, né, de uma violência. E reitero aqui, eu acho que o grande ator para, não digo acabar, porque seria presunção, mas minimizar esse problema seriam os nossos professores, né? Os nossos professores. Seria mais um encargo nobre, né? Uma vez que os professores estão na mesma barca dos policiais militares, né? Muitos encargos e pouca recompensa, mas não vem ao caso. Eu acredito que os professores, as escolas seriam o elo para reduzir drasticamente esse mal que atinge a nossa sociedade. Muito obrigado. Queria registrar a presença do Departamento de Educação Infantil da Igreja Assembleia de Deus Memorial, que se faz presente. Leva o nosso abraço ao pastor Daniel, que por sua vez tem o Daniel Lucas, meu irmão, pastor lá da Igreja Batista de Goiabeiras. Eu, lá do Ministério Avalanche, a Escola de Fé, História e Política, que acontece nesse mês de julho, se fazem presentes. Obrigado pela presença de vocês, pela intrepidez, fica mencionada a intrepidez, a capacidade de vocês de fazer realmente, demonstrar aquilo que realmente acontece, a verdade com que vocês passam. Daniel, quer ter o direito à fala? Se quiser, fica à vontade. Pode ser daqui, e daqui de cima ali. Logo em seguida, terei uso da fala. Irmão mais velho, a gente tem que deixar falar, senão complica as coisas, André. Boa tarde. Deixa eu aqui. Eu feliz de estar podendo participar desse momento aqui. Eu acho que é uma causa também que eu tenho me identificado. Comecei a me incomodar isso há um tempo. Somente agora que a gente é pai, a gente começa até a enxergar de um modo diferente, né? A questão do cuidado com as crianças, começar dentro de casa. E um dia, ouvindo a fala do meu irmão, Davi, e em algum lugar que a gente estava reunido, que Davi estava fazendo uma fala e estava falando sobre essa causa da luta contra o abuso infantil. E eu comecei a escrever uma música. Eu escrevi uma letra de uma música enquanto ele estava falando. Aí um amigo meu até fez a música mesmo, a melodia, e eu queria apenas lê-la. Diz assim a letra da música: existe uma menina a chorar, muita dor em seu corpo e em seu coração, mas um abuso aconteceu, uma criança a sofrer, e quem irá se importar? Eu vejo um menino a se esconder, já nem quer mais brincar, mas um abuso aconteceu, uma criança a sofrer, e quem irá se importar? Que se levantem muitas vozes, que se importem com a dor das crianças que em silêncio sofrem por falta de amor. Que a esperança seja um hino, a atitude, a canção. Corra a justiça como um rio e cure toda essa nação. Então, assim, é uma letra que falou muito ao meu coração, pensando
a respeito disso. Assim, eu quero cooperar assim, com a letra, assim como o Wesley, com a música dele também, muito bonito o clipe, também muito bem feito, por sinal, eu pude ver. Cooperar junto como cidadão comum, sou pastor, sou ligado à parte de religiosidade, mas também sou engenheiro, sou pai, sou irmão, sou filho, sou um cidadão comum da sociedade, e eu acho que todo cidadão, acho que de alguma forma pode cooperar com aquilo que a gente sabe fazer, ou que aquilo está ao nosso alcance. Então foi uma das formas que talvez eu pude encontrar de fazer, e quero colocar essa música à disposição. Ela está sendo produzida e gravada nos Estados Unidos para fazer uma coisa muito bem feita. Quero colocar depois ela à disposição aqui, inclusive, do Fórum Araceli, que foi onde eu recebi também muita coisa a respeito disso, desse entendimento, e até mesmo os direitos autorais depois, o que tiver de receber, eu queria deixar tudo para o Fórum Araceli para ser usado, não sei que pode ser, mas esse era o que estava no meu coração, porque eu quero, na verdade, contribuir com a causa de alguma forma. Tá? Então, agradeço a todos, agradeço a mesa, a oportunidade de estar aqui. Davi, parabéns aí pelo trabalho e todo mundo que está trabalhando em favor disso. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Eu não vou gravar o CD não, André, porque eu acho que eu não nasci com esse talento de gravar a música, mas tem aí o Daniel, o Wesley, que podem ficar com essa parte musical. Eu vou pedir licença, vou à tribuna fazer uso da fala. Já tive a oportunidade de dizer da minha alegria em ter cada um de vocês aqui presentes. A frente parlamentar, muitas vezes de um parlamentar só, mas acima de tudo qualificada pela presença de cada um de vocês que tem levantado a sua voz, somado forças no combate a uma violação de direito absurda e criminosa. A pergunta que se coloca é: quem se importa? Quem se importa com uma criança abusada? Se é o parente, tem preocupações em divulgar isso, porque quando divulga, acaba expondo a criança, o filho, o parente, tem problemas de que forma sustentar a sua família, quando é o padrasto, quando é o avô, que convive dentro de casa. Então, quem se importa? Se não é na família da gente, se é na família dos outros, é porque de alguma forma a criança contribuiu, a pessoa acabou propiciando alguma ação dela. Quem se importa? Estive recentemente no Colégio Adão Benezati. Uma das professoras me procurou que uma criança lá, estava uma menina de 8 anos, há 6 meses sofreu abuso, e ela estava recuperando os 2 braços quebrados, e numa reação dela, batia em tudo quanto é menino quando chegava perto dela. Isso foi semana passada. E ela batia em todo mundo. E estavam questionando, estudando o que fariam com ela, querendo isolá-la para um local mais, levá-la para um outro local ou tirá-la do colégio. As pessoas não sabem como lidar com o tema. A gente teve recentemente o caso da Bianca Toledo. Bianca Toledo, esse é o nome? Não é? É. E chuva de críticas, porque expôs uma situação, independente dos pormenores que nós não conhecemos, fica ao olhar de como iremos diagnosticar o problema que as pessoas insistem, o problema que acontece, como diz o nosso capitão, às escuras, escondido, um problema que as pessoas não querem divulgar, porque se divulgar vão saber, vão expor uma criança, e tem todas as nuances que eu tive a oportunidade de falar com vocês. Um problema que a Prefeitura de Vitória não consegue diagnosticar com exatidão, e ficam as inúmeras promessas. Um problema em que a DPCA do governo do Estado tem uma estrutura de fazer chorar, que acaba sendo uma nova violação de direito. Um problema que o Departamento Médico Legal, quando vai fazer a constatação se houve ou não houve abuso, acaba expondo mais ainda, sem nenhum
sem nenhuma ferramenta ou sem nenhuma pessoa preparada para a coleta de um depoimento pessoal. O departamento judiciário é moroso e um pai, após ver o trabalho da Igreja Adventista, de quebrando o silêncio ao nome dele, fez a denúncia e espera 1 ano, uma atuação junto a um vizinho, e fala assim, o que eu faço? Eu estou ficando doido. Já mudei de casa, a pessoa continua transitando, a gente que está preso, porque não sabe o que fazer, eu não quero mais trabalhar, porque eu quero ficar de olho na minha filha, porque aconteceu e pode vir a acontecer de novo. Quem se importa? O objetivo dessa frente parlamentar é, sem sombra de dúvida, de cobrança. Inevitavelmente, por ser um órgão fiscalizador do Poder Executivo, do Poder Legislativo Municipal, órgão de fiscalização ao Poder Executivo, ficam aqui as minhas cobranças. Precisamos mais, precisamos acelerar. Não consigo entender a elaboração de alguns aplicativos que facilitam a vida das pessoas a pagar mais impostos, a recolher o seu ISS, recolher sua cota parte do ICMS, a emissão de notas fiscais. Não consigo entender tanta tecnologia para isso tudo. E pelo menos 3 anos que o Fórum Araceli cobra a situação do diagnóstico preciso. Me fazendo claro, o Conselho Tutelar hoje está sob gestão da Secretaria de Assistência Social, que consegue elaborar os seus números de casos de abuso sexual no município de Vitória. Só que parte dessas crianças, dos nossos meninos e meninas, vão à unidade de saúde, que tem o seu número próprio. E uma outra parte vão à DPCA, que também tem o seu número. E nenhum dos 3 dialogam entre si. São 3 nacionalidades, vamos dizer assim, que sentam junto para resolver um problema em que um não quer aprender o idioma do outro. E não vai ser resolvido nunca. Não sabemos o tamanho do problema. A única certeza é que ele é grande. Ele é enorme. Ele é absurdo. E a cada dia ele aumenta. Aumenta pela desestruturação da família. Aumenta por uma sociedade que caminha confundindo liberdade com libertinagem, e caminha por uma precocidade de muita coisa de nossas crianças e adolescentes, estimuladas por muitas outras coisas, sendo redundante propositalmente. André, acho que de concreto, a gente tem aqui algumas conquistas, e quero fazer menção de forma muito sucinta aquilo que já foi. Hoje temos a presença do Fórum Araceli no GINTER. GINTER é um órgão administrativo da Prefeitura de Vitória. Não é GINTER, não. GGIM. GINTER é lá dos presídios. GGIM, que é o conselho, é o núcleo duro do governo, do Poder Executivo, que trabalha todas as temáticas de forma horizontal, com a presença externa do Ministério Público e das delegacias de polícia e a Polícia Militar. E lá sempre o Fórum Araceli levantando a sua mão e falando assim, não se esqueçam de nossas crianças, se portem mais, precisamos fazer mais. Mas existe na cidade de Vitória, Andréia, uma comissão de eventos. A comissão de eventos é o órgão que junta, aí a Sossai pode me ajudar, a CETRAN faz parte, a Adriana Sossai. A CETRAN faz parte da comissão de eventos, não é isso? Não tem a comissão de eventos? Que é a CETRAN, SEDEC, que libera, possibilitando alvarás, a SEMAN, acho que não, mas é mais CETRAN e SEDEC. Precisamos incluir alguém do Fórum Araceli lá na comissão de eventos e dando trabalho para o nosso fórum, assumindo trabalho, mas essa é o nosso chamado. Se há um decreto, como há do GGIM, que criou a estrutura da comissão de eventos, que é para avaliar de que forma as corridas, de que forma o carnaval, de que forma as grandes programações culturais, de que forma tudo aquilo, as programações esportivas, no Tancredão, em qualquer outro lugar, acontece na cidade de Vitória. Precisamos de um olhar sobre
criança, o cuidado que temos que ter com relação às nossas crianças e adolescentes. Porque lá é discutido qual é o efetivo da guarda municipal que vai ser colocado. Nessa comissão de eventos é discutido se teremos ou não solicitação de apoio à polícia. Então precisamos de forma urgente a inclusão na forma de voluntariado ou qualquer outra designação que existir, para ter exigências e acompanhar o evento, para que o evento aconteça com normalidade. Para que isso, que muitas vezes é normal, uma criança bebendo, uma criança usando drogas, esse tipo de violação de direitos, consiga ser detectada e consiga ser paralisada antes que outras violações de direito aconteçam. Então, é o meu primeiro pedido à comissão de eventos e me permite, na sua pessoa, fazer a solicitação ao Poder Executivo. Precisamos, no Fórum Araceli policial, Capitão Bonfim, quero convidá-lo a sempre fazer parte com a gente dos encontros do Fórum Araceli. Primeira quarta-feira, pedir para depois, a Andréia está aí do seu lado, depois se puder deixar o nosso telefone, teremos o cuidado, porque precisamos de cada dia mais de pessoas com olhar. E toda a rede de proteção só será efetiva se tiver o olhar de todos. O olhar da igreja, o olhar dos políticos, o olhar da sociedade civil, o olhar da polícia, o olhar da saúde. E essa somatória é que vai, de alguma forma, trazer alento, trazer esperança por dias melhores. Quero dizer que no último mês me alegro não com a exposição, com a possibilidade de ver os grandes veículos de comunicação abordarem o tema. No último mês teve uma grande matéria, umas 3 matérias em A Gazeta sobre o tema. Isso é jogar luz no problema para que as pessoas, para que doa mais em cada um de nós. Porque o tema precisa doer. Não só quando acontece com a nossa família. O tema precisa doer. Precisa doer, pastor Anderson. Tem que doer para que consigamos sentir a dor do outro. E agirmos preventivamente. É possível agir preventivamente. E a certeza que tem que os grandes eventos e médios eventos da cidade de Vitória, eu faço ideia, Andréia, aquilo que vai ser as Olimpíadas. Que olhar nós temos? Não temos na cidade de Vitória pessoas sendo preparadas, as delegações vindo para se preparar para os jogos aqui. Mas eu imagino aquilo que passa na cabeça das pessoas, dos atletas e daqueles que estão ao lado deles, o pessoal do apoio, aquilo que eles acham que o Brasil é, a farra que é. E a gente precisa atuar e agir para mostrar que eles estão errados, que abuso sexual é crime da cadeia. Mas só conseguiremos fazer isso com a atuação séria de todos nós. Muito obrigado. Queria possibilitar o uso da fala, as inscrições. Eu dei atribuição para a SOSAI. Quer ter o uso da fala? Pode ser daqui, fique bem à vontade. Pode. Representa o nosso coronel Emerick. E só uma cobrança, uma segunda cobrança. A gente teve a questão do táxi, eles são obrigados... Vai falar? Então tá jóia, não vou antecipar. É exatamente isso que eu ia falar. Esse assunto é um assunto bem delicado e importante. E no ano passado foi solicitada a CETRAN, né, eu faço da parte da Gerência de Vistoria e Fiscalização de Transportes, e foi solicitado para a CETRAN que colocasse como parte da padronização do táxi o Disque 100. Então, hoje, vocês podem reparar que todos os táxis de Vitória já possuem, na parte traseira dos 2 lados, o Disque 100 já
tentando contribuir, né, com a campanha e está divulgando o telefone de denúncias. Uma ideia assim que a gente pode estar também contribuindo, que eu pensei aqui, porque esses novos táxis que entraram agora, eles possuem um sistema de... vamos falar aquele de televisão atrás, um kit multimídia. Né? E eu acho que a gente está fazendo a regulamentação e isso pode ser usado também até de forma de estar passando para o turista, né, alguma informação sobre o tema. E a gente está regulamentando esse sistema agora para a gente poder estar usando algumas campanhas, algumas coisas que poderiam estar sendo usadas no táxi também, que poderá estar contribuindo em relação a esse tema, principalmente. Né, para o turista que vem à cidade, que o primeiro contato que ele tem geralmente é com o taxista. Então é importante a gente estar usando essa tecnologia para estar divulgando esse tema. Quero registrar, obrigado, Sossai. Nada. Quero registrar a presença também da Fernanda Oliveira Pereira, nosso gerente de Observatório de Segurança Pública. Quer fazer uso da fala? Fica à vontade. Fica também o nosso convite. Não temos assiduidade da guarda no nosso Fórum Araceli. Precisamos tê-los engajados. É isso, André? Eu não sinto presença. Não. É verdade, verdade. Vamos cobrar aqui. O botãozinho verde. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos, a Andréia. Nós participamos sim do GGM lá com o 1º Batalhão, com o Ministério Público, Fórum Araceli. Fazemos por meio do Observatório de Segurança Pública, que integra a estrutura do GGM, do vídeo monitoramento, que veio já esse formato do Ministério da Justiça. Nós fazemos o tabulamento das ocorrências, né? São os registros de ocorrências de Vitória, por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nós temos várias questões, né, que perpassam essa situação da violência contra a criança e adolescente, e uma delas é a subnotificação. Né? Nós temos um índice de subnotificação muito grande, porque nós trabalhamos com o GGM mensalmente, apresentando os índices de registro de ocorrência, que não significa que são os índices de violência, né? São os registros. Recentemente, né, no ano passado, nós entregamos ao município o Plano Municipal de Segurança Pública, onde nós fizemos um diagnóstico participativo em todas as regiões do município, e junto também às secretarias que perpassam a questão da segurança pública, entre elas a assistência social, a saúde, e fizemos o levantamento, né, de todas as estruturas da Prefeitura de Vitória, que compõem essa rede de acolhimento, que é uma rede de acolhimento, ainda que não esteja totalmente integrada. Temos também outra questão que nós participamos também enquanto município, né, enquanto gestão, que é o Fórum de Mulheres, e essa questão da violência contra a criança e adolescente, ela perpassa a questão que o capitão falou. Também trabalhei no CIODES, capitão, não sei se você lembra. Então, ela perpassa também a questão do empoderamento da mulher dentro da casa, né, a questão da violência contra a mulher. Nós temos uma ação que é pioneira, foi, né, até notícia internacional, que é o Botão do Pânico, que é a Patrulha Maria da Penha, que vem nesse sentido de atender a questão da violência contra a mulher, que é uma questão que perpassa a violência contra a criança e adolescente, porque a mulher, muitas vezes, ela é vítima junto com a criança e a adolescente, no momento em que ela não é empoderada para, né, resistir a essa violência, né, tem uma série de questões, né, violência psicológica, violência física, sexual, financeira, enfim, mas nós estamos assim aqui compondo, né, mais para ouvir, né, porque ouvindo a gente, enquanto poder público, pode atender melhor a demanda da população, né, e são principalmente os movimentos, a sociedade civil organizada, que fazem esse link para a gente, né, porque a gente não tem como estar em todas as comunidades o tempo todo integral e saber de todas as demandas, então a sociedade civil organizada, o fórum, é fundamental nessa questão. Nossa participação é essa. Obrigado, Fernanda. Eu pedi para colocar, que a gente fala da subnotificação, aqui está um exemplo. Foram 75 crianças abusadas no município de Vitória no ano de 2015, segundo fonte das informações da assistência social.
a gente conseguiu tabular, separando por regiões administrativas. Já foi possível fazer uma atuação pontual no bairro Jesus de Nazaré, junto com a Avalanche, junto com o Fora Araceli, que a gente espera resultados positivos. Mas aqui está a certeza que tenho que não são números, são crianças, meninos e meninas abusadas e que não podem incorrer na impunidade, não podem incorrer na não acompanhamento, em qualquer outra violência reflexa, como a omissão ou não acompanhamento. Eu queria possibilitar o uso da fala aos presentes. Possibilitar. Escreva-se um de cada vez, para não ficar um monte de gente falando. Jonas. Fica... Oi. André, você tem mais um panfleto Fora Araceli para a gente deixar com a Fernanda Oliveira? Está ali. Deixa com o William, para o William já entregar. Fica o pedido da Guarda Municipal se fazer presente nas nossas reuniões. Primeira quarta-feira do mês, às 9 horas, Secretaria de Educação. Jonas. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos da mesa, os demais presentes. Uma preocupação, vereador, que nós estamos... A sua fala foi muito importante quando ela nos pergunta quem se importa. Eu me importo. Eu me importo porque eu sou tio de 16 sobrinhos. E nós sabemos que quando, apesar de não ter filho, você tem que se preocupar primeiro dentro das suas casas. E o que mais nos preocupa é que a violência não começa na rua, começa dentro das nossas casas. Há relatos no meu bairro, eu sou morador do bairro Bonfim, na qual há pouco tempo houve mais um abuso sexual em nossa comunidade. Se eu não me falha a memória, você é morador de lá também, não é isso? Não? Vila Velha, não é isso? E preocupado, eu tenho rodado, eu sempre bato nessa tecla, eu estou rodando algumas igrejas evangélicas na nossa cidade, porque não tem um lugar melhor para você buscar uma ajuda, talvez, dentro das igrejas, com alguns pastores, alguns padres, alguma liderança religiosa, independente da bandeira, da religião de cada um, mas que você possa ter um caminho de buscar uma ajuda. E isso também acontece no oculto. Oculto, a gente fala assim, poxa, mas ali não acontece, pode estar acontecendo diante dos nossos olhos e ninguém fala. A preocupação é o que nós estamos fazendo, ou o que nós iremos fazer para socorrer o grito de uma criança. Até que ponto nós estamos preparados para lidar com essa situação? Porque as pessoas, muitas das vezes, se calam, se omitem. E quem se omite também comete o mesmo erro do estupro, da violência. Porque você saber e não fazer nada, você está compactuando com a atitude dessas pessoas que eu não posso chamar de seres humanos. Eu lhe dou, talvez, a minha ignorância, piores do que monstros. Porque um ser humano ter a coragem de estuprar a própria filha, a própria sobrinha, a própria neta, talvez não tenham palavras para poder dizer que ele é apenas um pobre coitado. Eu acho que a pessoa merece, sim, ser tratado, buscar ajuda, mas tem momentos que a gente nos revolta com certas coisas. Então, que haja políticas, vereador Davi Ismael, que possa se voltar a mais, a ouvir mais as crianças. Eu concordo com o senhor quando disse que os professores seriam uma fonte de excelência para nos ajudar, porque eles são presentes. Ele sabe a fisionomia das crianças ao chegar na sua sala de aula, quando está bem e quando está mal. Isso nos preocupa muito. E será que os pais têm observado as atitudes dos seus filhos também dentro de casa? Porque muitos trabalham. E é no momento que você sai a trabalhar, o tempo que você passa fora, que o mal pode estar acontecendo diante dos seus olhos e você não sabe mais o que fazer ou a quem recorrer diante da nossa sociedade. Que essa sociedade de hoje possa abrir a sua voz. E a pergunta, só para encerrar, o índice de violência não está aumentando, vereador.
ela está aparecendo. Porque se formos fazer uma pesquisa e se as pessoas tiverem coragem de abrir a sua boca para relatar o que está acontecendo, aqui dali não é nem 0,1% da realidade dos dias de hoje. Eu tenho certeza, se as pessoas tiverem coragem de denunciar, os números já passam muito inferior do que está ali. Obrigado. Temos mais 2 inscrições. Eu vou precisar que você venha a um desses microfones. Depois tem a Ana Venceslau. Posso logo? Tem Pode, alguém na minha pode. frente. Não, pode falar enquanto ela... Eu quero parabenizar, né, nosso vereador Davi Ismael pela essa grande causa, uma causa muito importante. Quero também colocar, né, sobre a palavra do Jonathan, sobre omitir. E nós podemos ver nas escolas que, por menos do que isso, muitos professores estão pedindo para sair. E, às vezes, nós temos em escola, minha filha trabalhou em uma escola, que a criança tinha, na faixa etária de 10 anos, 9 para 10 anos. E a criança ia muito bem vestida, com tudo de marca, os pais iam levar na escola, mas a minha filha notou que aquela criança só estudando com as lágrimas descendo e não queria brincar com ninguém. E a professora sabia que o pai era bandido. Como a professora vai expor isso a esse caso? Então, assim, vai um pensamento meu sobre a professora omitir. Porque se ela vir a colocar à tona esse problema, ela sabe que a criança está sendo abusada dentro de casa, não tem condições de delatar o caso, porque sabe que o pai é bandido. Se ela vir denunciar, o pai vai saber que foi ela. Então, poderia, no caso, colocar, não sei que seria condições, teria condições de ter um policial, alguma coisa, né, uma competente dentro da escola, porque se tivesse a professora notasse um caso desse, poderia comunicar às autoridades da escola, o bandido já poderia saber que tinha uma autoridade dentro da escola, aí diminuiria mais o perigo da professora ser assassinada. Eu vou fazer só uma rodada de 3 inscrições, que depois a gente faz as considerações finais, a gente ainda tem vereador Gandini, vereador Vinícius Simões faz presentes, vereador Vinícius, nosso vice-presidente da Frente Parlamentar. Miriam, à vontade, e ali do lado temos 2 inscrições. Boa tarde. Bom, meu nome é Miriam, eu atuo, né, dentro de um CRES, que é o Centro de Referência de Assistência Social, com situações de violação de direitos, e entre as violações de direitos, a questão da violência sexual. A violência sexual realmente é um tema desafiador para todos, mas, aí um parênteses, né, além do CREAS, eu faço parte do comitê gestor do Fórum Araceli, e estou falando em nome desse comitê gestor. Mas na minha atuação profissional, o que eu observo é que muitas vezes a sociedade se vê como uma pessoa, uma situação isolada dentro da situação da violência sexual. E não vê, não conhece, não sabe o que recorrer e onde recorrer. E aqui hoje nós temos a oportunidade de ter várias pessoas que estão ligadas a diversos setores, tanto públicos quanto privados, né, da sociedade. E o que eu acho que nós temos que sair daqui hoje é sabendo que nós não estamos sozinhos, né? A nossa comunidade, né, o município de Vitória, ele existe uma rede de proteção que tem as suas dificuldades, mas que tem tido avanços. O que muitas vezes falta a cada um de nós é o conhecimento dessa rede, né? Nós precisamos saber que nós não estamos sozinhos. A escola, ela não vai estar sozinha quando ela enfrenta e encontra uma situação de violência sexual. Se ela se vê como uma instituição sozinha naquela situação, realmente a diretora vai ter dificuldades quanto à sua integridade, né? Porque ela vai estar de frente de uma situação. Mas existem hoje no município
tanto serviços dentro da assistência quanto serviços na saúde também. Né? Na assistência, todos os CREAs atendem situações de violência sexual. Aliado a isso, nós temos também o SASV, que é um serviço da saúde que também atende situações de violência sexual, pessoas que sofreram na realidade, qualquer tipo de violência. E nós temos o grande aliado nosso, que é o Disque 100. Muitas pessoas acham que o Disque 100 é como se eu ligasse, né, para uma pessoa que eu não conheço, que eu não vejo, e que outras atitudes, outras ações não acontecessem além daquela minha ligação. Hoje, nós, CREAs, temos a experiência de estar recebendo o Disque 100 que está acontecendo naquela hora. Há alguns anos atrás, esse Disque 100 realmente demorava um pouco. Hoje, ele é muito rápido. Né? E os órgãos, eles têm que dar uma devolutiva desse Disque 100 e fazer um acompanhamento daquela situação. O Disque 100 é Disque Direitos Humanos. Ele não cai aqui em Vitória, ele cai em Brasília. É uma ação fácil? Não, vai exigir de quem está executando a ligação alguns dados. A pessoa vai ter que dar alguns indicativos para quem recebe essa denúncia saber minimamente aonde que está indo, a que tipo de denúncia que ela vai atender, o endereço da pessoa. E aí, na minha prática, eu digo que ontem mesmo eu estava fazendo uma visita de uma denúncia que veio via Disque 100. Então, os órgãos, tanto o Conselho Tutelar, quanto o Ministério Público, quanto o CRES, quanto o SAS, quanto a Unidade de Saúde, muitas vezes têm acesso ao Disque 100. Bom, a denúncia, nesse caso, ela pode ser anônima se a pessoa assim quiser. Ela não vai se identificar, só vai dar aqueles dados mínimos, né, de endereço, do fato que ela está denunciando, isso é necessário. Então, nós não podemos nos ver como solitários, como sozinhos, né? Minimamente, se é uma escola, procure o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele existe para garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Podem existir falhas? Podem, mas nós temos que legitimar esse lugar do Conselho Tutelar na nossa sociedade. Se existem falhas, se não está acontecendo, né, o que deveria estar acontecendo, vamos até o órgão responsável e vamos conversar para que esse caminho ele seja melhorado. Nossa voz, na questão de qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, é a voz da criança. A maioria das crianças que hoje sofrem violência, às vezes, numa parede do lado da minha casa, elas não têm condições de, por elas mesmas, estarem fazendo essa denúncia por N questões, né? Por ameaça, por não saber o que fazer porque é uma criança, né? Por medo da integridade física dos seus responsáveis, aquelas pessoas que elas amam. Então, nós temos que ter essa visão também. E falar, vereador, que houve um avanço, né, a partir das nossas falas dentro do fórum, da necessidade dessa conversa entre os dados. Hoje a gente já consegue, já integrou, né, a questão da integração de notificação junto com a saúde. Hoje todas as unidades de CREAs, todas as equipes passaram por treinamento e nós hoje fazemos também a ficha de notificação e entregamos ao núcleo, né, que se chama NUPREV da saúde. Então, hoje, assistência e saúde tem uma forma de notificação, ok? De todos os tipos de violência, não só a violência sexual, as outras violências também. Agora, temos ainda, enquanto fórum, que avançar junto à DPCA, né? Porque DPCA, a educação também é necessária, porque a escola ela tem também diversos dados, né, estatísticas também quanto à questão de violência contra as crianças. Então, dizer que assistência e saúde hoje conseguiram fazer esse tipo de notificação. Graças, né,
a um dia de frente parlamentar em que nós chegamos e conversamos sobre isso e conseguimos, então, avançar. Avançamos. E fica o nosso reconhecimento. Claro. Boa tarde, meu nome é Suzy Soares, sou de São Paulo, sou assistente social, pós-graduada em violência doméstica contra crianças e adolescentes. Mas hoje eu não quero falar como assistente social, eu prefiro falar como vítima, porque talvez não tenha outra aqui que se encoraje a vir no microfone. Eu vivi abuso sexual na minha casa com meu pai durante 14 anos, eu e meus irmãos. E não foi fácil. Realmente, o senhor está certo. Tinha uma hora que o Conselho Tutelar fechava, o CREAS também, e só ficava a gente lá. E não foi fácil. As campanhas de governo encorajam muito a gente a falar, né? E aí eu falei. E depois eu pensei, por que eu falei? Porque eu achava que era o melhor, que eu podia ser a voz dos pequeninos, que eu podia ser a voz daqueles que não têm voz. E que, através da minha vida, talvez eles pudessem tanto ter voz quanto ter vez. Mas agora, aqui, olhando para vocês, eu me sinto como eles, com 12 anos. Meu coração está acelerado, pode ter certeza. Não está fácil. E mesmo porque eu sinto medo. Eu sou uma mulher, me julgo inteligente, julgo que li muitos livros e conheço alguns filósofos, alguns teóricos que falam sobre o tema. Mas eu ainda sinto medo, talvez. E talvez por isso que minha boca está seca e meu coração acelerado. Eu penso também que nós estamos em 2016 e que nós somos uma nação que nós nascemos do estupro. Louco, né? Nossos índios. E até hoje nós não sabemos lidar com isso. Até hoje nós não sabemos lidar com esse tema. Até hoje, quando foi mesmo que foi descoberto o Brasil, que às vezes parece que eu cochilei nessa aula de história. 1500? A gente está em 2016 e não conseguimos olhar para uma vítima. Nós estamos em 2016 e não conseguimos fazer que os equipamentos funcionem após as 18 horas, porque nós temos nosso compromisso. Aí vem a pergunta do senhor, quem se importa? Nós estamos em 2016 e nós estamos muito ocupados, porque nós estamos numa geração fast food. E nós queremos tudo muito rápido. Ora, mas é tão antagônico, tudo muito rápido, se começou em 1500. Todos nós fomos estuprados. Todos nós. Somos violentados todos os dias. E o Wesley, não é essa música sua não, é? Ninguém explica Deus, eu ponho replay nela, acredita? Quando eu te vi ali, eu quase chorei. Falei, eita, que é de Deus esse negócio. Fica no repetir, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, porque uma vez eu perguntei, com muita ousadia, onde você estava que você deixou isso tudo acontecer comigo? Onde você estava? Porque eu era uma criança, porque isso aconteceu comigo, eu tinha 0 anos, porque começou, eu estava na maternidade, terminou, eu tinha 14 anos, todos os dias. E me desculpem agora os perversos, se acalmem nos seus lugares. Eu fiz muito sexo oral, muita manipulação, teve muito orgasmo. E vocês fiquem contidos aí, por favor. Porque tem gente que se excita, eu não sei se eu posso falar dessa forma aqui, eu não quero ser desrespeitosa e não quero agredir ninguém. Tem pessoas que sentem prazer enquanto uma vítima está falando. Porque aqui, eu creio que não se tiver gente mais corajosa, vai falar, eu também passei por isso. Mas também temos abusadores aqui no nosso meio. Ou só temos vítimas? Cadê os abusadores? Sumiram todos? Então, eu estou aqui, mas como uma oração, pedindo para que
para que a gente faça valer realmente os direitos, porque é impossível a gente estar num país onde as leis são as melhores e as mais bem escritas. O ECA, nossa, é a melhor. Lei Maria da Penha, uau! Mas é nojento a gente ter que viver num país que precisamos de leis para garantir o direito do idoso, para garantir o direito da pessoa com deficiência, para garantir, para falar assim, viu, eu fiz um papel aqui para mostrar que você é mãe, que você é pai, cuida do teu filho, porque senão você vai ser punido. E me perdoe se eu agrido o coração de vocês, não é essa a intenção. A intenção é que realmente a gente faça valer os direitos, a intenção é que a gente saia daqui realmente mexido e que a gente realmente faça algo, que a gente possa mudar a história desse país, que a gente possa mudar a história da nossa nação, que a gente possa mudar, que a gente possa reescrever uma nova história. Isso é possível. Eu consegui, com a ajuda de Deus, eu consegui reescrever a minha história. Ele colocou profissionais capacitados, psicólogo, psiquiatra, CRAS, CREAS. Eu tenho uma caminhada de CREAS, eu trabalho no CREAS desde 2008. É lastimável ver como que funcionam os programas. A gente não está falando de programa, gente, a gente está falando de vida. A gente não está falando de programa. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém ali manipulando o pênis de alguém, ao invés de estar com a mamadeira na mão. É sério. A gente fala abuso, isso já ficou tranquilo na nossa cabeça, mas a gente não consegue pensar o que é o abuso. Vocês pararam para pensar o que é o abuso? Então, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame seu bálsamo sobre nós, que o Senhor venha com seu poder, que o Senhor possa comover nosso coração, que o Senhor possa nos constranger a tal ponto, Senhor, que a gente realmente se sinta indignado e que realmente a gente se sinta, Senhor, com necessidade de fazer com que algo aconteça, porque nós estamos falando não só dos nossos filhos, porque se eu sou corpo de Cristo, eu nunca te vi, mas eu tenho que me preocupar com você, porque se somos um só corpo, como dizemos ser, se ela está com dor, tem que doer em mim, porque nós somos um só corpo, a gente tem que começar a entender isso. Então, eu quero mais que Deus possa nos capacitar e que os nossos equipamentos, esses que estão previstos na PNAS, ninguém está fantasiando, não é coisa que não já foi estudado e já existe, que esses equipamentos possam ser consolidados da forma que estão escritos no papel, que eles saiam do papel, porque estamos em 2016 e não em 1500. E quanto a falar, vamos continuar encorajando as crianças a falar. Eu vou continuar encorajando falar, mesmo porque falar é o de menos. O difícil é viver. O difícil é viver. Obrigada. Eu prometi aos vereadores que iria entregar palavras 3h30, ainda tem mais uma fala. Preciso de objetividade, logo em seguida estamos encerrando. Eu cumprimento a todos com boa tarde, e o difícil é viver, né? Eu também... Quem se importa? Eu me importo muito com o tema, porque os abusos sexuais na minha vida começou aos 0 anos de idade também, né? A partir do momento que eu nasci, eu conheci a violência. Eu não tive uma infância tranquila, eu tive uma infância roubada, uma adolescência totalmente frustrada e um início de juventude destruído, porque foram abusos sexuais, foram abusos de violência mesmo, surras de fio, de facão. Foram coisas tortuosas, que meu cabelo era cortado como um cabelo né? E muita violência. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, eu venci. Para as graças de Deus, estou viva. E hoje sou uma pessoa de muito interesse nesse tema, nesse assunto, porque verdadeiramente não só mexe com o meu emocional, mas mexe com toda a minha vida, com toda a minha história, com todo o meu viver. E ser vítima de violência não é fácil, não é bom. Então eu digo, denuncie,
Não tenha piedade do agressor, porque ele é maior de idade e ele sabe o que está fazendo. Agora, quem está sendo abusado, simplesmente está recebendo algo que nunca vai cicatrizar e nunca vai sair da mente. Vai passar anos e anos e anos e aquilo vai ser lembrado. É muito triste pedir um suposto pai uma boneca, em vez de uma boneca, ele te colocar no canto da parede e cometer abusos sexuais com você, como aconteceu comigo. Isso marcou a minha vida para sempre. Eu pedi simplesmente uma boneca em véspera de Natal. Ele me respondeu, daqui a pouco eu te dou uma boneca. A boneca foi abuso sexual, assim como a minha colega acabou de dizer aqui, né? Não é fácil, é muito doloroso, é muito triste. E hoje eu estou aqui, né, lutando por direitos, né? Até mesmo para mim mesmo, para me conhecer mais de mim, saber quem sou eu. Estou me descobrindo cada dia. Estou me vivendo como uma criança, como um adolescente, porque eu não tive esse privilégio na minha vida, como muitos teve, né? Teve o privilégio de ter uma vida normal, uma infância, um pai, uma mãe maravilhoso. Mas estou aqui, estou escrevendo, né, um livro, que é Os Livramentos de Zafranzata, a Punho de Fogo, onde eu vou contar a partir do momento do meu primeiro livramento de morte, porque a partir do momento que a gente está sendo abusado por uma pessoa, Deus já está nos livrando da morte, né? Porque a qualquer momento aquela pessoa pode ter uma atitude mais trágica e pode nos matar, como eu também fui sufocada, era sufocada com travesseiro, e vi agonias de morte mesmo, foram coisas terríveis. E quero desenvolver também um projeto com crianças, que é Crianças na Fé em Jesus Cristo, que é onde a gente vai tentar tirar crianças da rua, lutar para melhorar essa situação e descobrir, né? Porque como o coronel falou, as professoras, elas têm a maior parte do tempo com essa criança. E elas identificam os abusos. É só ela observar. Porque uma criança que é abusada, ela não é normal. Ela é diferente das outras crianças. Ela se sente amadurecida antes do tempo. Uma criança de 8 anos de idade que sofre abuso sexual dentro de casa, ela não brinca como as outras crianças. Ela é diferente, ela se exclui, ela se isola. Ela não consegue se relacionar com as outras crianças. Sendo uma mulher, ela já se sente uma mulher antes do tempo. Ela já se sente uma mulher, mas sendo ainda uma criança. Então, as minhas professoras me ajudavam muito na minha fase de dificuldade. Elas tentavam me compreender o que estava acontecendo na minha casa, na minha vida. E foi muito bom. E estou vencendo, né? E estou aí, nas graças de Deus. Só digo assim, denuncie. Não tenha piedade dos agressores, porque eles sabem o que faz. As crianças só estão recebendo abusos. E eles não têm como se defender. Não têm como se defender mesmo. Até mesmo, às vezes, dentro da própria casa. Tem familiares que estão cientes, mas sente mais piedade do agressor do que da criança. E não denuncia. E quando a criança fala, ela é louca, ela está mentindo. É mentira dessa criança, ela não está falando a verdade. Então, se você é o vizinho e você notou algo de errado, denuncie. Denuncie, não tenha piedade. Porque é necessário, é uma criança, é uma vida inteira que está sendo destruída. Porque fica para sempre registrado, nunca vai se apagar. Muito obrigado pela atenção de todos. Temos uma última fala. Boa tarde a todos. Eu sou da ONG Avalanche e meu primeiro trabalho com abuso sexual infantil foi em 2008, através de intervenções urbanas. Hoje eu continuo trabalhando nessa área e, assim como elas vieram compartilhar também, meu primeiro abuso foi aos 6 anos de idade. Foi por uma mulher. A mulher que cuidava de mim, ela abusou e aos 11 anos de idade repetiu com um vizinho. Foi muito difícil o processo de trabalhar isso e entender, mas eu passei por isso. A Avalanche foi uma ferramenta que me ajudou muito a trabalhar essa questão.
Mas eu respeito a fala delas na questão das feridas que doem e tudo, mas eu acredito também que as feridas elas podem ser transformadas como uma vocação para você ajudar o próximo. Então, desde que eu me mudei aqui para Vitória, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho trabalhado aqui junto com os Cajuns, com o CRAS, com o CREAS, e as escolas têm nos convidado para poder, através de uma linguagem que a criança entende, falar sobre sexualidade para elas. Então, eu só queria estar dando essa fala para dizer que é possível, através da sua dor, você ser uma ferramenta de cura para o outro, e também para que vocês pensem um pouco mais no trabalho preventivo, que, na minha opinião, é um trabalho muito eficaz. Tão eficaz quanto esse trabalho que está sendo feito. É muito legal para mim, às vezes, estar na rua e ver uma criança que eu falei na escola, falando assim, o tio que fez o teatro, que fez a brincadeira. E é muito legal também ver que naquele olhinho brilhando ali, uma semente foi plantada, e que através de uma simples teatro, uma simples fala que a gente faz, pode ali evitar um abuso e outras dores maiores. Obrigado. Vereador Vinícius, eu vou encerrar com um pedido de desculpa, porque se a gente pegar uma projeção dos números do ano passado, trazendo para a realidade de Vitória, este ano, pelo menos 46 crianças já foram abusadas na cidade de Vitória. E muitas vezes gera o sentimento de impotência, o sentimento de que ainda não estamos fazendo o suficiente, precisamos fortalecer. Enquanto Fora Araceli, precisamos fazer mais, precisamos levantar mais a nossa voz, enquanto Ministério Avalanche, enquanto Frente Parlamentar, em cada instituição que cada um de nós fazemos parte, CETRAN, SEDEC, SENCID, SEMOS, SEMAS, precisamos fazer mais, porque são crianças, os relatos estão aí, são pessoas que tiveram a sua intimidade violada, afrontada e com marcas, que deixam marcas. Quero, assim, estar encerrando os trabalhos, e a gente vai estar divulgando por causa do calendário eleitoral, eu não sei como que se dá, diz que há uma impossibilidade de reuniões nos próximos 60 dias em razão do debate eleitoral, que se inicia dia 15 de agosto. Então, a gente não conseguiria, mas o Fora Araceli se reúne, repito, primeira quarta-feira do mês, de todos os meses, estamos lá na Secretaria de Educação, perto do CIAS, atrás ali da Casa do Cidadão, fica logo atrás mesmo, às 9 horas da manhã, com a presença de todos. Se você se importa, participa com a gente, some-se a gente, estamos lá trabalhando. Muito obrigado a todos. Eu vou soltar o vídeo, para quem não viu ainda, vou soltar o vídeo, já tem, mas vocês fiquem à vontade para aqueles que precisam sair. Aqueles que precisam de um certificado